tem uma linha tênue entre a gente se proteger, ter segurança, e a gente ultrapassar desse limite e ficar noiado. Exatamente. É aquela coisa do tipo, ai, é minha intuição versus é minha noia, sabe? Eu tô passando do limite. Como que a gente consegue medir Equilibrar. um pouco? Equilibrar e medir isso. Exato. Do tipo, eu vi alguns vídeos seus que você fala assim: quando a gente estiver andando na rua, a gente pode olhar pra câmera de segurança e mostrar o nosso rosto. Porque caso aconteça algo de ruim com você, a câmera de segurança pegou a sua imagem. E eu também vi algum outro vídeo que você falou: tome cuidado pra não ser simpática demais, alguma coisa Exato. nesse tom. Pra não dar muita abertura, né? Mas assim, às vezes eu penso, eu vou estar andando na rua, eu vou estar olhando toda a câmera, sorrindo. Acenando a Aqui gente também. Aí é uma doida. Eu tô exagerando um pouco, daí eu não posso ser mas faz simpática. sentido. Aí de repente eu começo a ficar quieta com qualquer pessoa que chega perto de mim. Fica Tipo séria. assim, você quer algo meu? Entendeu? Como ter um limite nisso? Então, acho que o principal ponto é… Se você não pode ter medo de fazer coisas por conta disso. Então, por exemplo, se você percebe que você está se privando de viajar, se você está se privando de morar sozinha, ou se você está se privando de sair na rua à noite. Obviamente, sair na rua à noite é um caso específico, né? Porque todo mundo tem medo. Mas, por exemplo, assim, se você percebe que você está deixando de fazer coisas por medo, aí é um ponto que vale a pena essa reflexão, que talvez você esteja demais. Então, assim, essas dicas, eu uso um termo que é be aware, not in fear. Então, assim, a gente ficar atenta é diferente da gente ficar com medo. Então, porque assim, nós mulheres sabemos tudo que a gente já passa na vida e todos os perigos que envolvem as nossas saídas, as nossas viagens e tudo que a gente faz. Então, assim, o ponto é balancear para com que isso não prive você de viver, de sair, de viajar, de curtir, de ir numa festa, de se relacionar com outras pessoas. Então, essas dicas são mais, assim, para você ficar esperta, sabe? Porque no momento que você tá esperta, que você treinou o seu olhar, você fica até confiante para sair, porque você sabe identificar uma situação. Então, assim, se eu sei, por exemplo, que no aeroporto eu não posso… É bom eu não dar trela e sair conversando com todo mundo e contando tudo da minha vida. Eu sei que se acontecer alguma coisa, eu vou agir de tal forma. Você se sente confiante, fala assim, não, então eu tô pronta para ir, porque eu sei identificar as situações e os riscos que isso vai me envolver. Então, é para empoderar e te dar confiança nisso. E não te deixar com medo e com receio de fazer tudo. Porque, assim, senão a gente não vive, né? Se a gente falar… no que eu falo para não ser muito simpática, é uma dica que eu sempre falo também, é a questão de, por exemplo, essa situação que aconteceu comigo no aeroporto. Não dava pra Se o cara ser simpática, chega em mim e fala assim, você tá sozinha? Se eu pego e falo assim… Então, nossa, você acredita que eu fui lá pra Nova York, agora eu tô indo lá, nossa, muito legal, sabia? Aí eu moro lá, eu sou do Brasil, eu gosto disso. Então, assim, se a gente extrapolar essa questão e dar abertura demais em certas situações, isso pode nos colocar em certas situações de risco. Então, é nesse ponto, assim, óbvio, eu até falo assim, não é pra gente ser mal educada ou não conversar, nem nada disso. É só mesmo saber… Por um limite. Impor um limite. Se você percebe que a sua privacidade está sendo invadida, que você percebe que você está começando a ficar constrangida… Desconfortável, ali é o limite para você parar de ser simpática ou parar de dar trela e conversar sobre aquilo. Então, balancear e ver como que você se sente, mesmo nessas questões.